pessoal, eu sou Babi Ouro, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou fazer um comentando sobre Mufasa, o Rei Leão. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar de vídeos, séries e filmes pra me fazer comentando aqui no canal. Inclusive, sobre o comentando sobre a segunda temporada de Com Carinho Kit, vai sair na última semana de janeiro, né? Inclusive vão sair 2 vídeos sobre Com Carinho Kit. Vai sair eu comentando na quarta e dia 31, que é numa sexta-feira, se eu não me engano, vai sair um Opinando Casais de Com Carinho Kit. Eu falei que o Opinando Casais ia voltar em fevereiro com um Glee, mas eu vou fazer esse Opinando Casais de Com Carinho Kit no último dia de janeiro. E em fevereiro eu vou voltar com esse quadro com Glee mesmo, com Opinando Casais de Glee. Se não tiver alguma outra série no meio, eu inventar de fazer Opinando Casais dessa série também. Mas em fevereiro vai sair o de Glee. Inclusive, eu acho que de Glee eu vou fazer por temporada. Tipo, aí vão sair 6 vídeos, né? Porque vão sair temporada. Porque cada temporada tem uns casais diferentes. Então eu acho que eu vou fazer por temporada. Eu só tenho que lembrar os casais de cada temporada. E, inclusive, sobre o short de ontem, ele vai sair amanhã. Porque eu não consegui gravar nem sexta, nem ontem. Porque por questões pessoais minhas, eu não consegui gravar. Então eu vou gravar ele hoje e ele vai sair amanhã. Por isso que não saiu o short. Inclusive, se os shorts não saírem um sábado, ou ele sai na segunda ou ele sai na quinta. Mais fácil eu fazer assim, porque geralmente eu falo, ele vai sair no sábado, chega na hora eu não posso. Então, ou ele vai sair no sábado, se ele não sair no sábado, ou ele sai na segunda ou na quinta. Mas tirando isso, vai sair short aí. Mas tirando isso, geralmente é de sábado. E falando sobre Mufasa, eu adorei esse filme. Não é o meu live action favorito, mas eu já gosto mais dele do que eu gosto do primeiro filme. Inclusive, principalmente porque a Disney finalmente aprendeu a fazer animais com expressão. Porque isso era uma coisa que me incomodava muito no Rei Leão 1. Quem viu... Teve algum vídeo aqui do canal que eu falei que eu não gosto de Rei Leão, do live action do Rei Leão. Porque os animais não têm expressão. Inclusive, eu tenho uma coisa pra falar sobre um número musical desse filme, que eu prefiro esse número musical do Mufasa Rei Leão do que de Rei Leão 1. Mas quando eu chegar nessa parte eu falo. E aqui ele começa com o Simba saindo da... Eu acho que é Pedra do Reino, aquela pedra lá do filme de Rei Leão. Quem assistiu o desenho sabe qual que é. Ele sai dali pra ir pro... Porque a Nala, né? Ela tá, que é a esposa do Simba, né, no caso, ela tá tendo vai ter um filhote, e então eles têm tipo um lugar onde nascem os filhotes, alguma coisa, ou pelo menos os filhotes dos leões nascem ali, então o Simba vai lá pra encontrar com a Nala. Só que antes dele ir, inclusive essa cena eu achei um pouquinho parecida com o Rei Leão 1, Rei Leão 2, é que antes de sair o Simba pede pros ele manda o Timão e Pumba ficar de babá da Kiara. E isso é uma coisa que acontece muito em Rei Leão 2. Que o Simba sempre coloca o Timão e Pumba pra ser babá da Kiara, que é a filha do Simba, né, no caso. Isso me lembrou muito Rei Leão 2. Tem outros momentos que me lembram. Só que antes dele sair, ele fala pro Timão e Pumba não contar histórias pra Kiara. E é tudo que o Timão e Pumba não faz. Inclusive, as cenas do Timão e Pumba são as cenas mais engraçadas desse filme. Foi as cenas que eu mais achei engraçadas. E acaba que o Timão e Pumba, eles resolvem contar como o Scar foi derrotado. Só que eles inventam que quem derrotou o Scar foi os dois e não o Simba. Só que a Kiara sabe que quem derrotou o Scar, te esqueci o nome do vilão. O Scar foi o Simba. E acaba que depois disso acaba tendo tipo uma tempestade ali. E a Kiara tá meio que com medo, então o Rafiki resolve contar uma história pra ela, que é a história do Mufasa e do Taka, que é o Scar, né, no caso. E que é a história antes dos acontecimentos de Rei Leão. E aqui ele começa com o Mufasa, que é um filhote, né? Que ele vive ali com os pais dele num lugar que eu, sinceramente, não lembro o nome. Se fala, eu não lembro. Que o lugar ele é meio como se fosse um deserto, tipo, porque não tem plantas, não
não tem água direito, então eles estão indo pra um lugar que... Eu acho que o nome do lugar é Milele, eu acho que é assim que eles falam no filme, que é um lugar onde... Que é um lugar... Eu tinha esquecido. Que é o lugar onde é o reino do Simba mesmo, no futuro. Que é aquele lugar que se chama... Eu acho que era Milene mesmo. Eles estão indo pra ali. E só que antes deles conseguirem ir pra ali, acaba que eles param ali, tipo, num rio. Eu acho que é um rio ali. E acaba que nesse rio, o Mufasa tá ali, tipo, brincando na água. E acontece uma enchente e o Mufasa acaba indo parar nessa enchente. Então os pais dele vão tentar resgatá-lo. Só que ele acaba se perdendo dos pais dele. Inclusive, depois a gente descobre o que aconteceu com os pais dele no final do filme. Mas quando eu chegar nessa parte eu falo. E acaba que quando ele se perde, ele é encontrado pelo Taka, que é o Scar, né? Que antes, pra quem não sabe, o nome verdadeiro do Scar é Taka, não Scar. Ele ganha esse nome depois. Inclusive, nesse filme a gente é revelado não só como ele ganhou o nome de Scar e como também ele ganhou a cicatriz dele. Eu achava que era uma coisa, eu descobri que era outra. Na verdade, pelo trailer eu pensava que era uma coisa e eu meio que acertei, só errei a cena. E acaba que o Taka, ele resgata o Mufasa, inclusive a cena que ele resgata faz muita referência ao Rei Leão. Porque não só essa, mas tem várias cenas quando, tipo, como o Mufasa tá meio que pendurado, e o jeito que o Taka segura ele é igual o que ele segura ele no futuro, quando ele vai matar o Mufasa, né? Quando o Scar mata o Mufasa. É o mesmo jeito. Então eu olhava essa cena e falava, gente, segura ele do mesmo jeito. Ali, do jeito que ele vai matar ele no futuro, né? Porque não mostra essa cena, né? Porque isso aí é a história de Rei Leão. De Rei Leão, não de Mufasa Rei Leão. E acaba que depois que ele é resgatado, a mãe do Mufasa meio que adota ele. Não meio que adota, mas ela resolve levar ele ali pro pai do Taka, né? Que é o... Eu falei a mãe do Mufasa, é a mãe do Taka, eu acho. Eu acho que foi errado. A mãe do Taka, ela resolve levar ele junto com o Taka ali pro pai do Taka, né? Que é o rei. Eu não vou lembrar dos pais deles, nem dos pais do Mufasa, porque eu não lembro agora. Só que todo leão que não era da meio que tribo ali do pai do Taka, era meio que morto, porque eles eram considerados, eu acho que é descarrado, que eles são desconsiderados. Então eles são mortos. Então, pra não matarem o Mufasa, a mãe do Taka faz meio que um acordo com o pai do... Um acordo, uma aposta, uma coisa assim, com o pai do Taka. Que é assim, porque o Mufasa fala que ele é o filhote mais rápido que existe. Então eles fazem uma aposta. Se o Taka... Eles iam fazer uma corrida. Se o Taka ganhasse, o Mufasa seria morto. Mas se o Taka perdesse e o Mufasa ganhasse, como é que é? O Mufasa poderia ser criado ali pela mãe do Taka. E acaba que logo no início o pai do Taka... Assim, porque no decorrer do filme a gente descobre o porquê do Mufasa e do Taka acabarem brigados. Mas desde o início o pai do Taka já meio que cria isso, né? Deles pra eles brigarem. Mas eles não acabam não brigando por causa do pai do Taka. Mas desde o início ele não gosta do Mufasa. Tanto é que ele meio que rouba pro Taka ganhar. Só que no decorrer da corrida o Taka, ele revela pro Mufasa que ele sempre quis ter um irmão. Então ele deixa o Mufasa ganhar pra ele ganhar um irmão. E depois disso, né, o pai do Taka tem que aceitar, né, aceitar o Mufasa ali. Só que ele fala pra mãe do Taka que ele seria criado com as leoas e não com os leões. Igual o Taka é criado junto com os leões. Aí nisso passa um número musical ali que é onde o Taka fala muito sobre ter um irmão, né, sobre ele ter um irmão agora, né? E é um dos meus números favoritos, inclusive antes disso acontece um número lá acontece dois números, né? Uma no início do filme que me lembrou um pouquinho do início de Rei Leão, só que a música do Rei Leão, do início de Rei Leão eu prefiro do que a desse filme. E também tem o número dos pais do Mufasa. Mas um dos que eu mais gostei foi esse do Taka e do Mufasa, falando sobre serem irmãos. É um dos que eu mais gostei dos números musicais. É que eu não vou saber o nome das músicas. Tem um outro aí que eu vou falar depois mais pra frente.
E durante esse número acontece meio que a transição deles de filhote pra adulto, vamos dizer assim. E depois disso acaba que o Mufasa ele vai caçar com a mãe dele, com a mãe do Taka, né? E acaba que eles são atacados por leões brancos. Brancos? É, brancos. Tanto é que o Taka ele tá nessa cena, só que ele tá meio escondido e ele foge. E aí quem protege a mãe do Taka é o Mufasa. Tanto é que depois disso o pai do Mufasa começa a aceitar o Mufasa. Só que o Mufasa ele tem uma questão que ele consegue, tipo, sentir as coisas, vamos dizer assim. Tipo, quando alguém tá se aproximando, uma coisa assim. É uma coisa assim. E ele consegue sentir que esses leões brancos estão se aproximando ali da parte onde eles moram pra atacar eles. E ele fala pro pai do Taka, aí o pai do Taka manda outra pessoa pra confirmar isso, porque ele não confiava muito no Mufasa nessa parte, né? No início, quando ele fala isso, ele ainda não confiava muito no Mufasa. E quando se confirma que quando esse leão que ele manda confirmar isso, confirma que o Mufasa tava certo, eles resolvem mandar o Mufasa e o Taka pra longe pra ele sobreviver, porque esses leões, né, que é o rei deles é o Kyrus, que é o vilão do filme, né? Ele vem ali porque ele tá matando todos os leões, porque ele quer ser o único rei ali entre os leões. Então ele tá matando tudo quanto é leão. Não só leão, mas leão também, se eu não me engano. E eles chegam ali, quando o Mufasa e o Scar já tinham saído, e matam todo mundo, incluindo os pais do Taka. E só que quando eles estão fugindo, o Mufasa percebe que os leões, esses leões brancos, estão seguindo eles. Então eles tentam fugir, tanto é que eles são forçados até a atacar. Porque quando eles vão fugindo, eles param num lugar que é tipo uma cachoeira. E o Mufasa ele pegou meio que um trauma depois daquela enchente, né? De água. Ele morre de medo de água. Então ele não quer pular, ele quer enfrentar o Kyrus do que pular na água. Só que se ele enfrentasse o Kyrus, ele ia morrer. Ou pelo menos nessa hora ele ia morrer, né? Então o Taka realmente empurra ele. Literalmente empurra eles pra cair na água. Só que uma das leoas acaba seguindo eles. E acaba que no decorrer porque eles decidem ir pra esse lugar, né? Que é Milele. Eu acho que é isso o nome. Eles resolvem ir pra esse lugar. E no caminho eles acabam encontrando com a Sarah e o Zazu, que o Zazu, ele é, eu não posso lembrar o nome, mas ele meio que cuida da Sarah, né? Porque a Sarah, ela tava seguindo o Scar e o Taka porque ela pensava que eles fossem da tribo dela, porque o Kyrus também atacou a tribo dela, né? E ela conseguiu fugir. Então ela acaba se juntando com eles pra ir pra esse lugar, mesmo acreditando que esse lugar não existe muito. Né? No decorrer inclusive, eu esqueci de falar, mas no decorrer do filme inteiro, o Timão e o Pumba meio que atrapalham a história. Eles ficam atrapalhando a história no decorrer do filme. Inclusive, essas são as cenas mais engraçadas do filme. Quando eles atrapalham o Rafik. Eu tinha esquecido quem tava contando a história. E acaba que no decorrer da história ali, quando eles estão indo pra Milene, eles encontram o Rafik, e aqui a gente descobre um pouco mais do passado do Rafik. Acontece que o Rafik, ele tinha, tipo, a tribo dele, acho que é tribo que fala, tipo, a tribo dele, só que como ele era diferente dos outros, ele é macaco, ele é mandril, eu acho que ele como ele é diferente dos, ele é expulso da tribo dele, e aí que ele acaba cruzando com o Mufasa, o Taka e a Sarab e o Zazu. E acaba que nessa hora eles se juntam aí pra ir pra Milele, porque o Rafik, ele acredita que o lugar existe. Inclusive, ele vive falando que ele vai encontrar o irmão dele lá. Inclusive, essa foi uma parte que eu fiquei surpresa de quem é o irmão dele. E acaba que quando eles estão indo, inclusive tem até um número musical ali, quando eles estão indo pra Milele, que eu gostei bastante também. As leoas conseguem localizar eles, né? Na verdade, elas já tinham localizado, elas pegam tipo um atalho pra tentar, tipo, encurralar eles, pra poder matar todo mundo ali.
as leoas brancas, né, no caso que eu tô falando, que elas são dos grupos dos descarrados. Eles são descarrados também, no caso. E acaba que pra espantar essas leoas, eu ia falar a Nala, a Sarabi, ela meio que coisa, um negócio de abelha, eu esqueci, uma colmeia de abelha, e acaba assustando, porque tinha um monte de elefante ali. Então ela acaba, tipo, causando uma debandada de elefante. Acho que é igualzinho o do Rei. Inclusive, essa foi uma cena que eu lembrei de Rei Leão, que acontece uma coisa parecida, né? Que é a demandada lá dos animais que matam o Mufasa. Eu esqueci quais eram os animais que matam o Mufasa. Inclusive, nessa hora, a Nala. Eu tô com a Nala na cabeça, mas a Sarabi, ela é. Acho que acertam ela, uma coisa assim. Tanto é que o Mufasa que salva ela. O Mufasa salva ela, só que ela tá meio desacordada, né? Então ela não sabe quem salvou ela. Só que o Mufasa fala que quem salvou ela foi o Taka. Porque o Taka, antes disso, acontece uma cena que eu esqueci agora de falar, que o Taka revela que ele tá gostando da Sarabi. E, então, pra ajudar o Taka, mesmo o Mufasa também parece que já parecia que tava gostando da Sarabi, mas ele deixa, como o Taka falou pra ele que gostava dela, ele meio que ajuda o Taka nisso. Inclusive, ele também ajuda. Tem uma cena que, sinceramente, essa cena eu olhei, eu não parava de rir dessa cena. Que é a cena onde o Taka vai pedir conselho pro Mufasa pra falar com a Sarabi. E acaba que o Mufasa dá vários conselhos. E a Sarabi já percebe que não é o Taka. Que quem falou esse conselho foi o Mufasa. Né? Então, tanto é que tem um número depois disso que ela vai pedir pro Mufasa falar a verdade pra ela, que foi ele que salvou ela, e que foi ele que falou as coisas lá que o Taka falou pra ela, que eu não vou lembrar agora o que é. E nessa hora acontece o número, que é o dueto dos dois, em que inclusive, que é onde é meio parecido com o dueto do Simba e da Nala, né, como é o nome daquela música? Nessa Noite o Amor Chegou, né, acho que é esse o nome em português, eu só lembro o nome dela em inglês. É meio que igual essa parte, né, onde acaba que o Mufasa revela que foi ele mesmo que fez essas coisas e acaba que os dois acabam se apaixonando ali. No caso, já estavam apaixonando por outro ali, né? E o Taka vê tudo aquilo, né? O que foi pior é que o Taka vê tudo aquilo e ele resolve trair o Mufasa, né? Ele vai lá no Kyros e resolve se mudar de lado. No lugar, muda pro lado do Kyros pra ele sobreviver, mas pra matar o Mufasa, uma coisa assim. Tanto é que porque nessa hora eles estão tipo num cenário de neve. Inclusive os cenários desse filme eu achei lindo. Os cenários, principalmente esse na neve. Nessa hora que eles estão na neve, o Taka ele vai fazendo sinais, deixando tipo uns rastros assim pro Kiro seguir pra chegar no Mufasa, pra poder atacar o Mufasa os outros, né? Não só o Mufasa. Mas principalmente o Mufasa, porque depois disso. Porque pro Taka, o Mufasa traiu ele por causa disso da Sarabi. Inclusive, uma coisa que eu ia falar sobre o dueto da Sarabi e do Mufasa, eu prefiro esse do que o do Rei Leão. Não a música, eu tô falando do número do Rei Leão do live action, não do desenho. Porque uma coisa que eu não tinha percebido até pouco tempo atrás, quando eu reassisti esse filme, é que literalmente a música Nesta Noite o Amor Chegou, acho que é isso o nome. Nesta Noite o Amor Chegou, é alguma coisa assim. Acho que é isso. É que o nome da música é Can You Feel the Love Tonight, em inglês. Que literalmente fala noite na música, o número se passa de dia. Isso foi uma coisa que eu não tinha percebido até reassistir o filme. Então, por isso que eu acho que, pelo número todo, eu prefiro o dueto da Sarabi e do Mufasa do que do Simba e da Nala. E acaba que depois disso eles chegam em Milele. Acho que é isso mesmo o nome do negócio. Mas acaba que o Kyros e toda a tribo dele chegam ali pra atacar o Mufasa. E o Mufasa pede ajuda dos outros animais que moravam ali pra derrotar o Kyros e a tribo dele. Inclusive é nessa hora que o Kyros revela que o Taka mudou de lado, né? Mudou pro lado deles. Só que e aí começa, né, uma batalha entre os leões brancos e o Mufasa, os outros leões daquele lugar.
E os outros animais também acabam se juntando. Inclusive, nessa hora, quando eles chegam em Milele, que o Rafiki vai procurar, né, o irmão dele, ele vai parar numa árvore que ele fala que é onde ele vai encontrar o irmão dele. Depois ele revela que o irmão dele, na verdade, é o Mufasa. Essa parte... O irmão que ele tava esperando encontrar era o Mufasa. E depois disso, acaba que, como eu falei, rola a batalha ali. Inclusive, tem uma hora até que rola, tipo, um terremoto. Eu acho que é tipo um terremoto, que é aí onde surge a pedra lá do Rei Leão, que tem Rei Leão. É onde surge aquela pedra. E acaba que, durante a batalha, o Scar, ele resolve trocar de lado, né? Pedir pro Kibos não matar o Mufasa, porque ele não queria que matassem o Mufasa. E tanto é mais o Kyrus acaba falando que acaba decidindo matar mesmo o Mufasa. E na hora que ele vai matar o Kyrus, que ele vai acertar o Mufasa, o Taka entra na frente. E é onde ele ganha a cicatriz, né? Eu já imaginava que ele ia ganhar a cicatriz por causa do Kyrus, né? Porque o Kyrus ia acabar arranhando ele. Mas eu não esperava que seria na cena que era. Eu pensava que era na cena que tem no trailer. Que tem uma cena lá no trailer, quem viu o Reagindo, acho que daí lembra, que tem uma cena que mostra o Kyrus vindo com a pata dele, assim, pra bater em alguém. E eu achava que era nessa hora que o Scar ia ganhar a cicatriz, mas na verdade nessa hora ele tá batendo no Mufasa, não no Scar, no Taka, né, no caso. E acaba que o Kyrus acaba sendo derrotado. E inclusive nessa hora da batalha, tem um momento lá que eles estão na água, né? Inclusive nessa hora o Mufasa acaba perdendo esse medo dele de água. Inclusive ele usa essa questão dele perceber as coisas que vão acontecer, pra derrotar o Kyrus. E depois disso ele é meio que considerado o rei ali daquela terra. E acaba que, depois de tudo derrotado, o Scar vai pedir desculpa, né, pro Mufasa, e o Mufasa perdoa ele, só que ele fala que ele nunca mais poderia chamar ele de Taka. Então o próprio Taka decide mudar o nome dele pra Scar, por causa da cicatriz que ele ganhou ali do Kyrus. Então é o próprio Scar que decide mudar o nome dele pra Scar, não de Taka pra Scar. Inclusive, depois disso, o Mufasa acaba reencontrando a mãe dele, porque a mãe dele tinha ido pra Milele, né? Porque ali que eles acabam se encontrando, que eles tinham falado nesse filme que eles iam se ver iam pra Milele, então acaba que lá o Mufasa acaba encontrando a mãe dele. E a gente também descobre que o pai dele morreu também. Eu acho que provavelmente naquela enchente, lá quando ele foi tentar salvar o Mufasa, que ele morreu. Eu acho que naquela cena, porque não fala quando que ele morreu. Inclusive, antes disso acontecer, bem antes disso acontecer, a mãe do Taka fala que acredita que os pais do Mufasa estavam vivos. E realmente ela estava certa sobre a mãe do Mufasa, né? O pai dele não estava vivo. E depois disso rola uma cena onde o Mufasa, eu ia falar o Taka, vai ali na pedra e começa a rugir. Igual tem em Rei Leão, quando depois que o Simba derrota o Scar. A mesma cena, inclusive, nessa hora mostra o presente ali, né, o passado, né, o Mufasa fazendo isso, e a Kiara fazendo isso também no presente, né, porque a Kiara fala que ela queria muito ter conhecido o avô dela, né, que é o Mufasa, que ela acabou não conhecendo, né. E até que nessa hora eu pensei, tá, ele vai aparecer nas nuvens igual tem em Rei Leão, nos desenhos de Rei Leão, porque sempre tem isso do Mufasa aparecendo na nuvem, por cima, essas coisas. E realmente acontece uma coisa parecida com isso no filme. E depois disso o filme termina com o Simba e a Nala voltando, né? E agora com um filhote, que é o irmão mais novo da Kiara. E assim termina o filme, mas não acaba não falando o nome no filho do Simba, nem nada. E por isso que eu tô achando até que vai ter um terceiro filme, quem sabe não foca no Rei Leão 2, que é o meu filme favorito do Rei Leão. Inclusive, eu acho que eu gosto mais do Rei Leão 2 do que do Rei Leão 1. Mas esse é um filme que eu gostei bastante. Os números musicais são muito legais mesmo, mas os meus favoritos são o dueto da Sarabi do Mufasa e o dueto do Taka e do Mufasa. Mas eu gostei bastante desse filme. Eu prefiro ele do que o primeiro, inclusive. Mas não é o meu live action favorito. Porque, pra quem não sabe, meus live action favoritos são A Pequena Sereia e o Aladdin. Mas é um que eu gostei bastante. E eu acho
acho que é só. Então, pessoal, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos, séries e filmes pra mim fazer comentando aqui no canal.